dar-lhes as boas-vindas, agradecer-vos a vossa presença. Pronto, o dia de facto foi o que se pôde arranjar, porque o Francisco Louçã teve uma sessão no Porto, vem aliás de uma sessão no Porto, com um representante do Podemos, um movimento espanhol que nesta altura está a liderar as sondagens, ao que parece. Portanto, como eu dizia, veio dessa sessão e, portanto, fez a gentileza e o favor de se encontrar connosco aqui hoje, esta noite, que, enfim, não será das melhores, está um bocado frio, pá, e houve também os futebols, o que se calhar retirou alguma assistência. Bom, mas, em todo o caso, como vos disse, quero agradecer-vos e especialmente ao Francisco Louçã por esta disponibilidade de estar aqui connosco. E queria dizer-vos que, de facto, a crise financeira que atravessamos, que ainda atravessamos, teve como uma das consequências, não foi a única, certamente, uma das consequências foi, de facto, portanto, a crise iniciou uma crise bancária, que de imediato se estendeu a crise soberana, da dívida soberana, e depois refletiu-se em todos nós, nos contribuintes, nas políticas de austeridade que parecem não ter fim. Inclusivamente, ainda hoje, os relatórios do FMI e da União Europeia, mais uma bandeira, da União Europeia, nos fazem crer que devemos ser mais apertados. Parece que ainda não chega a austeridade que recaiu sobre todos, parece que ainda é preciso mais um pouco. Essa foi uma das consequências, e a outra foi realmente a crise do euro. O euro, como todos sabem, é uma moeda forte, foi feita à semelhança do marco alemão, o que trouxe consigo consequências, inevitáveis consequências nas economias mais frágeis, as economias do Sul, como é o nosso caso, enfim, que não têm uma economia tão competitiva como as economias do Norte, nomeadamente a Alemanha e os outros países que alinham com ela. E, portanto, tudo isto trouxe de facto, abalou o euro e abalou os países que estão na zona euro. Sobretudo estes, como disse, os mais frágeis, de economia menos competitiva. Portanto, a certa altura começou a colocar-se a hipótese, a ideia das vantagens e desvantagens de nos encontrarmos no euro. Portanto, se até há uns tempos esta parte, pelo menos, falo por mim e por outras pessoas que tenho ouvido, há um ano ou pouco mais, enfim, o euro era quase inquestionável, ou pelo menos a manter-nos na zona euro. Hoje em dia estas questões colocam-se com muita pertinência e portanto já se debatem, já se conflituam, as opiniões já pululam por aí. E uma das pessoas que, entre outras, uma das pessoas estudiosos desta matéria, académicos que se têm debruçado sobre isto, é precisamente o Francisco Louçã, cujo livro acabou de sair há pouco tempo, sobre a solução, o título é A Solução Novo Escudo, não sei se está interrogado, parece-me que não está, mas há aqui um conjunto de interrogações que merecem uma reflexão para todos nós e eu peço-lhe então que faça a sua palestra e que depois possamos trocar algumas ideias, algumas opiniões sobre estas importantíssimas questões. Desde já, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigado, Simões, muito obrigado. Desculpem o nosso atraso, que não foi muito grande e certamente não teríamos marcado esta sessão numa noite em que o Futebol Clube do Porto joga e que parece estar a ganhar 2-0, ou já terá ganho 2-0, mas, enfim, não é muito bem escolhido. Alguns dos meus amigos de Amarante não perdoarão nunca esta ofensa que eu não queria fazer e, portanto, presto os meus respeitos. Mas, de facto, convinha mais, enfim, hoje em dia não é como no tempo antigo, não há tantas viagens, o Simões já me tinha sugerido isto logo quando o livro saiu, que foi meados de setembro, portanto há um mês e pouco, e não foi possível, enfim, porque não coincidia, não é, com estas viagens, enfim, eu
tenho outras coisas. Mas tenho muito gosto, vários livros eu tenho apresentado aqui, nós temos conversado e temos feito o que vamos fazer hoje à noite, que é aproveitar a oportunidade para conversar entre amigos, camaradas, enfim, com aquele gosto que temos sempre sobre as questões que estão aqui tratadas e outras que são relevantes. Este é um livro que eu fiz com o João Ferreira do Amaral. O João Ferreira do Amaral é um economista, mais velho do que eu, que foi o principal assessor económico do presidente Sampaio, e antes dele já tinha sido do Mário Soares. Não quer dizer que esteja sempre de acordo com eles, mas quer dizer que tinha, enfim, uma grande proximidade com a família socialista, chamemos assim, e um enorme respeito. Um presidente só escolhe uma pessoa como conselheiro económico que seja considerado, enfim, um pilar da academia ou do pensamento e do trabalho que os economistas fazem. Enfim, fez o seu trabalho, é uma pessoa muito independente de espírito e que foi desde sempre crítico da adesão de Portugal ao euro, que faz 15 anos, é mais ou menos do tempo do Bloco. Quando nós estávamos a formar o Bloco e havia aquelas grandes manifestações alter-globalização, Portugal estava a entrar no euro em 1999. Na altura, a posição crítica sobre o euro foi muito partilhada. Eu, nessa altura, assinei um abaixo-assinado com o Carvalhas, com o Carvalho da Silva, com o Mário Tomé, com muitas outras pessoas de áreas diferentes, do PC, do que veio a ser o Bloco, e muitas outras pessoas contra a entrada de Portugal no euro. Por várias razões. Estamos a falar de há 15 anos atrás. Porque o escudo, o euro, implicava uma entrada do escudo muito valorizado e, portanto, significava que ia prejudicar a economia portuguesa, porque tornava mais difícil a produção industrial portuguesa e a exportação de produtos portugueses. E tornava mais complicada, enfim, toda a nossa atividade económica. Bom, esse tipo de posições não foi considerado. E, pelo contrário, o PS, o PSD, o CDS, a União Europeia toda vivia, nessa altura, um momento de euforia. Chegou-se ao ponto de Constâncio, Vítor Constâncio, que na altura era secretário-geral do PS, depois a seguir foi governador do Banco de Portugal, e como governador do Banco de Portugal acompanhou esta fase de instalação, desenvolvimento do euro, e hoje é o número 2 do Banco Central Europeu. Ele não está lá nas conferências de imprensa para compor a mesa, para entreter, está lá porque é mesmo uma pessoa importantíssima no Banco Central Europeu, e ele dizia uma coisa que era isto: quando houver o euro, tudo vai correr bem, nunca pode correr mal. E vai ser como o dólar nos Estados Unidos. Vocês imaginem que os Estados Unidos, que é uma coisa enorme do tamanho da Europa, se há um incêndio na Califórnia, como é uma parte dos Estados Unidos, o governo federal americano vai dar dinheiro para ajudar a compensar a desgraça da Califórnia. Há uma inundação no sul, na Louisiana, eles pagam a inundação do sul. Portanto, porque são o mesmo país e tudo se resolve assim. Bem, o que nós vimos 15 anos depois é que esta ideia era errada. Quando há uma dificuldade, como foi a crise das dívidas soberanas, provocada pela crise bancária, pela especulação financeira, pelo dinheiro que nós perdemos com isso, pela especulação contra as dívidas soberanas, eles agravaram o nosso problema, não ajudaram a resolver. Não houve mutualização da dívida, não houve pôr a dívida em comum, não houve pressão da União Europeia contra os mercados financeiros. Pelo contrário, a União Europeia ajudou os mercados financeiros a cavalgarem a dívida da Grécia e a cavalgarem a dívida portuguesa. E a nossa dívida aumentou durante estes anos, não diminuiu. Diziam-nos que o plano da Troika era para diminuir a dívida. Bom, onde é que ela vai? Como a dívida aumentou? Bom, e todos nós que de repente se tornámos todos especialistas em finanças, porque já sabemos dos nossos salários e das nossas pensões, o que vemos na televisão é isso. Olha, cada vez que há uma notícia sobre a dívida, é certo e sabido que a dívida aumentou, não diminuiu. Portanto, tudo resulta ao contrário. É uma chantagem enorme sobre o país. Corta nos rendimentos do trabalho, melhora os impostos sobre o capital, beneficia as transferências para o capital, de todas as formas, desestrutura a nossa relação social, contratos coletivos. Quem é que tem contratos coletivos hoje em Portugal? 250 mil pessoas. Era 1.800.000 há 5 anos atrás. Portanto, antes disto começar. Portanto, era metade dos trabalhadores, era 1 em cada 2. Agora é 1 em cada 20 que tem um contrato coletivo. Portanto, os contratos coletivos já não protegem. Bom,
e é mais fácil despedir. E o subsídio do desemprego é mais pequeno, dura menos tempo. Tudo está feito para a tal flexibilização. Portanto, era este o plano. E, portanto, tudo correu mal. Do ponto de vista da economia no seu todo, a dívida aumentou, e do ponto de vista da vida das pessoas. E, portanto, por isso mesmo, tem havido uma discussão pública sobre quais são as soluções. Vocês sabem que eu tenho defendido com outras pessoas, com Mariana Mortágua, enfim, um livro que vocês conhecem, que é A Dívida Dura. Defendemos que a dívida era um problema decisivo, que era preciso reestruturar a dívida. Eu escrevi-o na altura, em 2011, que era uma tragédia o governo não o ter feito, ter permitido vir a Troika, culpa do Sócrates, culpa, enfim, de apoios do Passos Coelho e de todos os outros, tudo isso continuou por aí. E sempre insisti que a reestruturação da dívida era o aspecto decisivo. O João Ferreira do Amaral não concordava com este ponto de vista. Ele dizia que era preciso ir para a saída do euro, porque não havia hipótese de nos mantermos no euro. Ele, portanto, dizia que esta é a primeira solução. E eu dizia, é a última solução. É a mais difícil de todas. Temos de tentar outras coisas primeiro. E esses eram os nossos dois pontos de vista. E, portanto, vocês poderão perguntar porque é que duas pessoas têm pensamentos, enfim, muito próximos na questão económica, na questão fiscal, na preocupação com o rendimento dos trabalhadores, com a justiça social, com o Serviço Nacional de Saúde, mas na gestão financeira tinham pontos de vista diferentes. Porque é que fazem este trabalho? Bom, em grande medida porque achávamos que era necessário mostrar que, mesmo com pontos de vista diferentes, temos uma obrigação perante o país, que é procurar as melhores soluções para as questões mais difíceis. E, portanto, é possível pessoas trabalharem em comum. Oxalá muitos outros fizessem isto. Nunca foi feito, mas oxalá muitos outros fizessem. Mas, por outro lado, também é verdade que já não estamos em 2011. Estamos no final de 2014. 3 anos de Troika. E depois de 2011 aconteceu uma outra coisa que é tremenda para Portugal, que é a assinatura do Tratado Orçamental Europeu, que ninguém conhecia em 2011, não existia em 2011, e foi assinado em 2012, feita à pressa, e que a partir daí vai determinar toda a política da austeridade para o futuro. Ou seja, nós não saímos da regra do Tratado Orçamental, que define só que Portugal tem 20 anos, portanto até 2034, 2035, vocês imaginem, eu ponho 20 anos sobre a minha idade, nós somos todos uns mais jovens, outros menos jovens, mas enfim, se pusermos 20 anos, vemos o que é aturar isto 20 anos. Em que a regra da austeridade que foi aplicada é insuficiente para conseguir o objetivo que em cada um dos 20 anos tem que ser definido. É exatamente isto que está à nossa frente. Tanto que é assim que o Cavaco fez aquele texto muito famoso, a dizer, pois é, 20 anos e tal, isto consegue-se. A austeridade tem que ser muito mais do que o que há até agora. Na verdade, o que ele queria dizer é que não é possível. Não é possível. Não é possível baixar mais as pensões. Como é que é possível? Quer dizer, imagina uma pessoa que tem uma pensão de 800 euros. Quer dizer, para este reajustamento vai baixar a pensão para metade? Vai viver com 400? Quer dizer, as coisas já não podem ter sentido. Já não podem ter sentido. A maior parte das pessoas são muito pobres. A pobreza aumentou imensamente em Portugal. Os desempregados tornaram-se os novos pobres. Os trabalhadores precários conseguem ter um salário muito baixo. Esta é a regra no país. E, portanto, porque é cada vez mais difícil responder estes 20 anos desta austeridade, que é o Tratado Orçamental, que decorre exatamente do euro. O Tratado Orçamental é a contrapartida do euro. Para o euro existir, a Alemanha impõe que haja este tipo de regras. A austeridade, a alteração das regras laborais, a alteração das regras sociais e nós é que controlamos as finanças. Nós é que tomamos contas das finanças. E por isso, aquilo que para mim era a mais difícil das soluções, comecei a olhar para isto. Bem, mas o que eles nos estão a dizer é que, das duas uma, ou conseguimos a força para fazer a reestruturação da dívida a sério, para baixar os custos da economia portuguesa, para baixar os custos financeiros, para pagarmos menos juros, para termos dinheiro para investimento, para poder recuperar a economia, recuperar a indústria, recuperar a atividade económica, recuperar as pensões, relançar a economia, ou, se isso não é possível, por negociação, naturalmente, bom, então só temos a saída do euro. E aquilo que era a última solução, bom, vamos ficando lá cada vez mais próximo.
De qualquer modo, no livro, nós tivemos muito cuidado de não dizer aos leitores sequer se esta tem que ser a solução. Pusemos a seguinte hipótese. Imaginem que Portugal teve que sair. Que saiu ontem, domingo. E hoje, segunda-feira, o que é que nós vamos fazer? Bom, porquê é que colocámos este ponto de vista? Bom, primeiro porque nós queremos que não haja terror no debate público. Medo. Porque o medo é a pior coisa que pode acontecer. É dizerem-nos assim, a austeridade é muito má, meu amigo. Mas se não for a austeridade, ela é que nos salva. Ela é que nos salva. Ou seja, medo do que pode acontecer. Ora, nós temos que chegar a um ponto em que temos que tomar decisões que nos libertem deste sufoco que é a austeridade. Que é mau do ponto de vista económico. É péssimo do ponto de vista social. Vai levar-nos cada vez mais longe. Vocês imaginem o próximo governo, o António Costa. O que é que ele vai fazer para cumprir o Tratado Orçamental? Bem, não pode fazer coisas boas. Porque se o vai cumprir, e ele diz que sim, o que é que ele faz? Concessiona os hospitais? Entrega os hospitais aos melos? Aos Espíritos Santos não, coitados, que enfim tiveram aquele problema. Mas enfim, a quem for. O que é que se pode fazer agora? Vai continuar a cortar nas pensões? Bom, as pessoas já chegaram ao limite em que já não estão à espera que isso aconteça. Portanto, o Tribunal Constitucional, aliás, foi a única coisa boa que fez, foi proteger as pensões, não é? Portanto, estamos numa situação destas. E não é só isso, não é só o sufoco financeiro, é o sufoco democrático. Vocês viram a Merkel a falar do sistema de ensino português? Eu punha esta pergunta, estava hoje num debate, e punha esta pergunta, vamos imaginar o contrário, o primeiro-ministro português que faz um discurso sobre o que é preciso corrigir no sistema de educação da Alemanha. Vocês acham que isto era possível? Não era, pois não. Não era, e era errado fazer. Ninguém tem que fazer uma coisa desta. Mas ela acha normal fazer isto. Já é tudo normal. A Comissão Europeia fez um comunicado hoje de manhã a dizer que o Governo não está a portar muito bem. Porque cometeu 2 erros. Primeiro foi aumentar o salário mínimo nacional, 17 milhões de euros, é insignificante para o Estado. Insignificante para o Estado. As empresas concordaram, porque acham até que ganham alguma coisa com isso, que as pessoas compram um bocadinho mais, todo o dinheiro que entra ali no salário mínimo nacional, que a gente tão pobre, vão gastar em comida, em roupa, enfim, no que for. Mas o segundo erro está a dar alguns sinais positivos sobre os contratos coletivos de trabalho. Nós perguntamos, mas o que é que estas duas coisas têm a ver com as contas públicas? Ou com a dívida? Não tem a ver com nada. E eles acham que tomam conta de tudo. Tomam conta de tudo. Portugal é um protetorado. Portugal é um protetorado. Existe porque eles deixam existir. Porque eles mandam. Porque eles decidem como é. Dizem ao próximo governo como se tem que votar. Ao governo como é que tem que fazer. E, portanto, aqui é um aspecto financeiro, económico. É um aspecto democrático. Um aspecto de soberania, de responsabilidade. Quer dizer, se o que nós votamos já não serve para nada, só serve para pagarmos impostos, bem, então, qual é o nosso contrato? Pagamos impostos para quê? Para eles entregarem os hospitais que nós queremos que funcionassem bem, ou as escolas que queremos que funcionem bem, ou a segurança social, que deve funcionar bem. É para isso que nós pagamos impostos, não é? É para isso. É ter iluminação nas ruas, enfim, ter a canalização a funcionar, não nos roubarem demasiado. É para isso. Agora, bom, se é isso que eles vão vender, qual é o sentido que isto tem? E, portanto, eu creio que essa é a razão pelo qual esta discussão, se tivéssemos saído, tem que ser feita, para não haver medo. No fundo, para dizermos, neste livro o que nós fazemos é dizer às pessoas que, como nunca vai haver soluções fáceis, a reestruturação da dívida é uma negociação difícil, os credores não querem perder e nós queremos que eles percam, queremos baixar os nossos custos. E se tivermos que fazer a saída, como é que vamos resolver os problemas da saída? E o que é que acontecerá? É claro que a saída tem logo grandes vantagens. Também tem problemas. Quais são as grandes vantagens e os grandes problemas? Bom, a grande vantagem é que o escudo se desvaloriza e que a dívida que nós temos, uma parte da dívida que nós temos em euros, passa a ser em escudos. Porque nós temos o direito de redenominar a dívida quando ela está abrangida pela lei portuguesa, que ainda é uma parte importante. E quando desvalorizamos o escudo, passamos a dever menos. Não é? Devíamos 100, aquele 100 só vale 70, ganhamos 30. Portanto, tem um efeito sobre a dívida, tem um efeito sobre a economia, porque as exportações melhoram, as importações também ficam mais caras, mas por isso é que é preciso, aliás, proteger a população quanto às importações que têm um efeito grande na vida das pessoas. Quais são? Medicamentos e combustíveis. Porque
que é o transporte. E se o preço do transporte aumenta, o preço das mercadorias aumenta, não é? Portanto, é preciso proteger isso. E nós fazemos essas contas. O que é que se ganha com uma desvalorização e como é que se pode ter planos de contingência nesses bens essenciais. E como é que se pode combinar esta política com uma política fiscal que permita recuperar, enfim, a economia, criar investimento e criar emprego. Claro que é preciso fazer também sempre a reestruturação da dívida. Nós pomos aqui uma hipótese que é, se houvesse um acordo bem negociado com a União Europeia e eles próprios aceitassem a saída, então era possível ter algum adiamento de algumas destas decisões, mas presumindo que a nossa decisão é imposta pela nossa vontade e contra a posição dos credores e da União Europeia, então é preciso tomar estas medidas muito rigorosamente e por isso têm que ser estudadas. Tem que saber o que se faz. É assim que se faz competentemente. Agora, porquê é que isto pode ser vantajoso? Bem, porque ter a possibilidade de emitir moeda liberta-nos de uma pressão do mercado financeiro, do qual nós não temos safa agora. É que um Estado que tem a sua moeda nunca vai à falência. Nunca vai à falência. Se tiver que pagar ordenados ou pensões, emite moeda. Não o pode fazer ilimitadamente, porque isso cria inflação. Bom, os mais velhos de nós lembramos que Portugal teve um crescimento real com 20% de inflação por ano. Era demais. Mas mesmo assim cresceu e criou emprego. E, portanto, é de evitar uma inflação muito elevada. 15% é mau, 20% é mau, 25% é mau. Mas um país que tenha 6%, 7% ou mesmo 10%, se está a crescer, e, portanto, se os rendimentos de quem trabalha crescem um pouco mais do que o valor da inflação, está a ganhar. Está a ganhar. A inflação, aliás, tem uma vantagem enorme, é que abate as dívidas. Se a dívida é 100 e se houve inflação, bom, a dívida fica mais pequena, na verdade. Fica cada vez mais pequena. Uma das formas de fazer desaparecer as dívidas dos grandes devedores, e grande parte do país é devedor, é uma pequena inflação que corrói as dívidas. Mas, portanto, tem essa vantagem. O Estado não vai à falência. Portanto, não há uma chantagem do mercado financeiro, porque o mercado financeiro tem a faca e o queijo na mão. Nesta situação, se o Estado tiver uma dificuldade, nós emprestamos. Mas só emprestamos se vocês facilitarem os despedimentos ou se venderem os hospitais. As regras são eles que determinam, pois eles é que têm o poder. Quando deixam de ter esse poder, a situação altera-se por completo. A situação atual também leva a que a pressão para o ajustamento seja feita sempre pela desvalorização dos salários. Não há outra forma. A austeridade quer dizer isso. Aliás, vocês repararam que em Portugal se inventaram uma série de palavras um bocadinho mansas para disfarçar as coisas. Recessão já não é recessão, é austeridade. Cortes, não é bem cortes, é austeridade. Despedimentos é reajustamentos. Ou requalificações, até se chama requalificações aos despedimentos, não é? Havia um plano de requalificação do Estado que era de despedimentos do Estado. As coisas vão mudando os termos. Bom, os trabalhadores já não são trabalhadores, já são colaboradores, enfim, essas coisas todas que vocês sabem. Bom, portanto, pôr os nomes nas coisas ajuda-nos a perceber. E nesta situação, enquanto Portugal tem esta limitação, só faz austeridade e correções das contas públicas, aumentando os impostos e cortando os salários e as pensões. Quando não tem esta restrição, pode promover o crescimento da economia por via de uma política agressiva de desvalorização, reestruturação da dívida, redenominação dos contratos e investimento, porque tem os meios para fazer isso. Portanto, passa a ter uma margem diferente. E, portanto, o que este livro faz é discutir cada uma destas hipóteses e dizer exatamente o que é que ela custa, como é que se pode fazer e como é que se pode resolver os problemas, para que ninguém tenha medo. Ninguém concluirá que é uma situação fácil, mas com franqueza, e depois de tudo o que nós já passamos, bem, soluções fáceis é que não existem, não é? Nós estamos na mais difícil de todas porque é impossível, porque não tem nenhuma solução possível para a economia portuguesa. Finalmente, este texto ajuda-nos também a pensar um problema que é um problema geral para o pensamento da esquerda. Eu queria expor isto com muita franqueza, porque eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar muito entre todos e todas no futuro. Nós vimos uma parte do problema europeu, criticámos os tratados,
criticámos o Tratado de Lisboa, o Tratado de Amsterdão, o Tratado de Maastricht, as regras do euro, o Tratado Orçamental, fizemos bem, criticámos a concentração de poder, a distorção do poder, a unilateralização da Europa em torno da Alemanha, fizemos todas as críticas institucionais da estrutura do poder corretamente, não nos enganámos, não vimos as coisas mal, não havia nevoeiro, vimos as coisas como elas são. Mas, ao mesmo tempo, acreditávamos, porque foi assim que o Bloco nasceu, que havia uma Europa de baixo que estava a lutar e que ia ter força suficiente para os fazer recuar em coisas importantes. Lembram-se, em 99, as grandes manifestações contra a globalização, a manifestação de Génova, as manifestações quando eu e o Miguel Portas fomos presos pela polícia espanhola, quando íamos para Sevilha, para aquela manifestação. Quer dizer, aquilo fervia, a Europa fervia de mobilização popular, aumentou ainda mais nos anos seguintes por causa da luta contra a guerra. Foi em 2001, 2003. O New York Times dizia a terceira grande potência do mundo, que era as mobilizações na Europa e no mundo. Portanto, havia mesmo luta, e sentíamos essa luta, éramos nós, fazíamos parte daquilo. Mas não vimos o suficiente sobre o que estava a passar. A forma como a Alemanha dominou por completo o projeto europeu, como a França desapareceu. Eu vi com aquele senhor que nos envergonha a todos, o Hollande, como é que isto foi recuando, as instituições foram recuando e foi sendo cada vez mais difícil olhar para a Europa como um espaço em que houvesse essa disputa. Não há disputa nas estruturas europeias hoje em dia. Não há disputa. Há a Merkel, que diz estas coisas. Vocês vão corrigir o vosso sistema de educação. Ou, enfim, que faz os programas da Troika, estas coisas todas. E, portanto, nós temos que ter, para um pensamento de esquerda que seja emancipatório, libertador, socialista, combativo, de classe, temos que ter a visão clara do que pode haver na Europa. Temos aliados, entendamos bem. Até podemos vir a ter mais nos próximos anos do que tivemos nos anos anteriores. O Syriza na Grécia, o Podemos em Espanha, enfim, há experiências diferentes, com certeza que sim. Há situações em que o regime político está a abanar tanto que há movimento político, há a esquerda política que está a responder à esquerda social, mais do que em Portugal. É verdade que sim. Portanto, esses são nossos aliados, são a nossa gente, são a nossa família. E, portanto, tem um ponto de vista muito parecido com o nosso sobre a Europa e sobre a dívida e sobre as grandes questões de opção. Mas, todos juntos, não olhamos para a Europa a dizer nós vamos vergar a Merkel. Ela vai estar lá. Ela é que vergou o Hollande e os outros, porque fazem todos hoje parte da mesma gamela. E, portanto, pensar na Europa como um espaço em que há uma disputa institucional não tem grande sentido. Há uma disputa social, há uma disputa de ideias políticas, mas a esquerda que vai nascer e crescer neste processo tem que ser muito crítica, muito frontal contra a União Europeia. Contra o que é a União Europeia, a sua política, as suas instituições, as suas regras, os seus mandantes, as suas leis, porque nós vamos mudar. Nós vamos mudar. É por isso que aquela posição do António Costa é patética. Eu não vou reestruturar a dívida, quando chegar a primeiro-ministro, vou pedir dinheiro à Merkel. Imagina, o chapéu. Pede dinheiro. Ela pode lançar uns cêntimos para o cabaz, para o chapéu, pode não lançar. Até agora, ela não tem sido propriamente muito simpática, digamos assim, não é propriamente mãos largas, como nós percebemos. E sempre que empresta alguma coisa é para cobrar mais e com condições entretanto. Isso nós já sabemos. Ninguém nos pode enganar a esse respeito. Portanto, a esquerda tem que estar demarcada do que é hoje a União Europeia. E não tem que ter sonhos. Tem que saber que a luta é uma luta contra uma burguesia mais forte, porque mais apoiada por esta estrutura europeia, mais perigosa, portanto, que chega aqui, como não são eleitos, as autoridades da Troika podem fazer o que quiserem. Então, se as tintas para quem é eleito deixa de ser. Qualquer que seja o governo, eles acham que vai cumprir as regras deles. Em certa medida é verdade, não é verdade? Até agora tem sido assim. Só quando houver um governo de esquerda, que não é nem o Partido Socialista, nem nada disto, é que as coisas podem fiar de outra maneira. Mas eles sabem isso, portanto, sabendo isso, é indiferente. O que é que lhes importa que o país esteja zangado, que o país esteja triste, que as pessoas imigrem, que as pessoas estejam irritadas, que haja manifestações ou não haja? Não são eles que vão a votos. E quem for a votos vai fazer o que eles pensam. Isto é a forma de poder mais extraordinária que existe. Porque é inquestionável. Quem nós podemos questionar não tem poder. Quem tem poder não pode ser questionado. Portanto, tudo funciona perfeitamente. E chegam ao seu ponto.
E por isso mesmo é que esta componente de visão crítica sobre a estrutura do euro, sobre o que ele representa, que diga, nós temos que recuperar democracia, não podemos ser um protetorado. Portugal não pode ser um protetorado. Tem que recuperar a democracia. Isto, pois, é importante em todos os terrenos. Viram que ontem foi publicado um manifesto sobre a PT, que é uma consequência da crise do BES, não é? O BES era o principal acionista da PT, o Sócrates negociou com o Lula aquela fusão com o OI que se transformou numa aldrabice, a PT deu dinheiro para o BES queimou o dinheiro da PT e, portanto, a seguir a PT baixa as suas ações na OI, a OI vai vender a PT, enfim, esta confusão toda. E, de repente, nós olhamos para isto e percebemos o que é uma privatização. A privatização da PT, como de outras empresas, transformou um bem nacional essencial, importantíssimo para nós, não somos acionistas, mas somos consumidores. As telecomunicações é a nossa vida. É a televisão, é o telefone, é o telemóvel, é o computador, é a aprendizagem, é a comunicação, é o correio, é tudo. É tudo. Nós comunicamos assim. E, de repente, dizem-nos a capacidade tecnológica e competência construída sobre isto passou a ser um bem de mercado. Passou a ser uma mercadoria que se pode. Vai-se negociar como for. Em vez de ser um bem nacional, digamos, um bem comum, que nós garantimos como garantimos a água. Porque as telecomunicações são tão importantes como a água, para nós podermos ter um controle sobre, enfim, os nossos bens. E é nisto que se traduz. Ou seja, perdemos sempre mais. E foi isso que este manifesto chamou a atenção. Nós tínhamos que recuperar, resgatar, usámos o termo que mais provocava. O Pires de Lima caiu imediatamente. Não sei o quê e tal. Bom, ele que não fez outra coisa senão destruir Portugal com o seu governo ao longo do período do resgate. Pois, resgatar mesmo, queremos recuperar para nós, recuperar para o país, recuperar para uma economia em que sirva. Não é lá para um especulador do Luxemburgo, ou para a Isabel dos Santos, ou para estes que se vão agora candidatando de repente em catadupa uns atrás dos outros, para que sirva. E, portanto, essa é a regra que enfim, é o que nós percebemos. E, portanto, recuperar essa política de decisão é importantíssimo para que a esquerda tenha a confiança do seu país, para que ganhe confiança. E, portanto, possa entrar numa fase diferente. Enfim, espero que um dia a esquerda superará as suas divisões, a sua pulverização, a sua confusão, que resulta muito da derrota da Troika, não é? Resulta muito tudo isto, portanto, enfim, que possa dizer que tem um projeto para o país, leva a sério a reestruturação da dívida, está disposto ao combate para a reestruturação da dívida, se ela não se fizer, sabe que tem que fazer a saída do euro, sabe os passos que dá a seguir, dá confiança às pessoas e lhes dá a única garantia que elas podem ter, que é a proteção do salário e da pensão e da saúde, da educação, da segurança social, porque é assim que ela tem que ganhar confiança. E, ao fazê-lo, tem que enfrentar a União Europeia. E tem que saber que a União Europeia não é... Enfim, o Durão Barroso pode-se pavonear por aí com a sua comenda, como se fosse, com a sua medalha, não é? Como se fosse um grande facto. Nós olhamos para ele e sabemos que aquilo é a prova da vergonha de Portugal. Da vergonha que se transformou Portugal na União Europeia, a União Europeia para Portugal e a forma como nós fomos sacrificados por esta crueldade que é o liberalismo e a ganância financeira. É disto que trata o livro, portanto, apresentando soluções concretas, querendo discutir com as pessoas, procurando tratá-las como nós temos de tratar uns aos outros, numa conversa de pessoas inteligentes. Sabemos que é difícil. Agora, não estamos dispostos, nem eu, nem o João Ferreira do Amaral, enfim, certamente vocês também não, a comer esta conversa de que não há outro caminho senão irmos desfazendo Portugal aos bocados. Irmos desfazendo o direito do trabalhador, o contrato coletivo, o salário, o Serviço Nacional de Saúde, ir vendendo isto, enfim, neste casino em que isto se transformou. E, portanto, procurar soluções, trabalhar sobre elas, apresentar alternativas, foi o que nós quisemos fazer. E acho que é um contributo que podemos dar e que devemos dar, que nunca ninguém tinha feito, numa forma que nunca ninguém tinha utilizado, mas que acho que é o que é importante para podermos todos ficar muito mais informados e muito mais capazes de cumprir a nossa função como ativistas, como pessoas que têm alguma coisa a dizer ao país.